Vou ligar aqui, tá bom? Eu quero saudar os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor, ainda com base no livro de Efésios, e nós estamos estudando sobre o escudo da fé. Eu queria usar aqui uma associação de um ditado, de um adágio popular, que é muito conhecido nosso, né? E dizer que Deus não dá cobertor curto. Deus não dá cobertor curto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aleluias. Nesse caso, o escape é o escudo da fé. Na semana passada nós abordamos duas classes diferentes, dois tipos diferentes de escudo da fé. Vocês se lembram pelo nome quais foram? Nós usamos o Salmo 91, verso 4, na referência. E nós falamos de dois tipos de escudo. Pelo menos a característica de um deles, ou dos dois, os irmãos vão se lembrar. Fala, Gabriel, você está rindo, eu sei que você já sabe. Quais são os dois escudos que nós falamos na semana passada? Enquanto os irmãos vão pensando aí, nós já vamos saudar a todos os irmãos que estão aqui hoje na casa do Senhor, presencialmente. Nós já temos 4 participantes aqui, irmã Nilza Soares, e outros que já estão participando conosco pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Esta é a casa do Senhor, a paz do Senhor para vocês que estão nos acompanhando. Rose, quais foram os dois escudos que nós falamos semana passada? Não, escudo da fé. Mas nós falamos de dois modelos diferentes de escudo. Pastor? Broquel. Broquel. Qual que é a característica do broquel? É um pequeno escudo arredondado que serve para poder defender golpes a curta distância. Ele é mais apropriado para uma luta corpo a corpo. E o outro é o escudo propriamente dito, que já é um tanto maior, talvez lá aí nos 40, 50 centímetros, no seu tamanho, no seu maior diâmetro, e ele é apropriado para defender as regiões nobres do corpo, a cabeça, o tronco, e através dele nós estamos protegidos de dardos inflamados e flechas, pedradas, pauladas, etc. E hoje nós vamos falar de um terceiro tipo de escudo, que é o pavês, também com referência no Salmo 91, verso 4. Pavês. Vocês já ouviram falar o que é isso? Alguém? Bom, então vamos lá. O terceiro tipo de escudo são os pavês. Pavê não é aquele negócio de comer não, tá, gente? Não é aquele doce não. Era um tipo totalmente diferente de escudo. Tinha grande tamanho, quase a altura de um homem, e de forma retangular e curva, em meia lua. Eram também mais pesado que todos os anteriores, o que dificultava ser levado de um lugar para outro. Porém, por estas características, eles eram utilizados em formações de defesa em bloco. Quando você botava um escudo tipo pavê, um do lado do outro, você fazia uma muralha de escudo à sua frente e ao lado.
Sim, Gabriel. Salmo 91, verso 4. Vê aí. É porque não tem na minha tradução isso aqui, não. Como diz aí? 91, verso 4. Ah. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Ele é verdade, escudo e broquel. Ah, então é broquel que tá, não é pavês, né? É. Então, Não, mas é baseado com isso aí que eu gostaria de perguntar para você. sim. Eu queria que você me desse um exemplo dos 3 tipos espirituais que eu possa usar. Tanto o broquel na luta corpo a corpo, como o escudo normal onde eu protejo todo o meu corpo, e esse que você acabou de dizer do pavê, onde eu preciso teoricamente de outros irmãos para que eu vença a batalha. Então vamos deixar um pouquinho para diante. Você segura aí, tá bom? E daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto, tá bom, meu irmão? A sua pergunta é show. Você ia falar? Pavês. A sua é pavês, né? Isso. Então varia de acordo com a tradução, tá? Então veja bem, formava um paredão compacto quando agrupados, ladeados, protegendo um grupo maior de soldados que se abrigavam em seu perímetro. Os romanos utilizavam muito essa tática nas guerras, fazendo uma formação chamada tartaruga, que avançava frontalmente contra os inimigos, abrindo fileira nas hostes inimigas e permitindo o avanço das tropas sem serem atingidas pelas armas dos adversários. Tá certo? Então, o terceiro tipo de escudo que nós vamos ter menção, segundo os relatos dos estudiosos, é pavê. Então esse escudo ele tem a sua característica especial, particular, é o seu tamanho, e a sua conformação permite que se forme algo como que uma capa protetora, uma redoma em torno daqueles que o está usando, quando agrupados em torno daqueles que os estão usando. O fato é que esse escudo, pela sua particularidade, na verdade não apenas esse, mas o escudo, pela sua particularidade, ele tem que ser adequadamente manuseado. Ele não pode ser manuseado de maneira inadequada, de maneira inapropriada, porque senão ele não confere a proteção necessária. É aquilo que eu falei a respeito de Golias. Golias ele tinha todo o armamento de guerra, porém esse armamento estava na mão do seu escudeiro. Vocês já pararam para pensar por que o jovem que carrega as armas do guerreiro se chama escudeiro? É justamente porque ele carrega o escudo e as outras armas do guerreiro. Então, se Golias estivesse usando o seu escudo, creio eu, certamente que o grau de dificuldade para ser atingido seria bem maior. Apesar dele ser um homem alto, forte, robusto, mas ainda assim, se ele estivesse devidamente protegido, ele dificilmente seria atingido. Vamos prosseguir aqui, que nós temos essa consideração do Gabriel para falarmos. Bem, como destacamos ao longo dessa discussão, o escudo é uma arma eminentemente de defesa. Pode ter tamanhos e formas diferentes, cujo material foi mudando ao longo dos tempos e foi também sendo aprimorado como tal. E isso deve ficar bem claro nas nossas mentes. Quando eu digo isso, eu estou me referindo ao tipo de escudo que era usado lá no passado, num primeiro momento um escudo de madeira. Depois, esse escudo de madeira ele passou a ser revestido por uma pele, depois por um metal,
Mais para frente ele se tornou um escudo de metal. Atualmente, nos dias de hoje, nós temos um tipo de escudo, eu não sei se o material é Teflon, como que fala? É tipo um acrílico que é muito resistente e tem alguns que são até à prova de balas de armas de pequeno calibre. Então esses escudos são muito resistentes e eles evoluíram com a finalidade de conferir proteção ao usuário, aquele que está portando o escudo. Falar agora sobre o escudo no sentido espiritual se torna mais compreensível, porque estamos prontos para entender que a sua função é proteção, defesa. Por que o crente deve usar o escudo da fé? Para se proteger de algumas armas que o diabo lança a mão contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele cita uma arma, que são os dardos inflamados do maligno. Mas existem outras armas que podem ser usadas e atiradas a longa distância com a intenção de nos atingir? Por exemplo, eu li um texto do Antigo Testamento que fala que da tribo de Benjamim tinha 600 homens canhotos que atiravam uma pedra numa funda e eram capazes de atingir um fio de cabelo. Tamanha era a precisão daqueles homens. Então uma pedra atirada a longa distância, ela pode nos atingir e pode atingir de maneira cabal, de maneira mortal. Se uma pedra é atirada contra a nossa direção, nós podemos levantar o escudo da fé e ele nos protegerá deste mal, dessa pedra. Certa vez, em conversa com o presbítero Márcio, ele que me fez lembrar essa fala depois. Ele estava muito sofrido, choroso, reclamou comigo. Ah, meu irmão, que isso, que aquilo outro. Eu falei, rapaz, presta atenção. Você está reclamando que estão tacando pedra em você, né? E olha que só as pequenas que estão te atingindo, porque as grandes Jesus está recolhendo todas. As pedras grandes não estão te atingindo. Só as pequenininhas só que estão te atingindo. E dependendo da nossa fé, nem as pequenas nos atingem. Nem as pequenas nos atingem. Outras coisas também pode ser lançado, pedaços de pau, caco de vidro, toda sorte, todo objeto contundente, quer dizer, que pode causar um tipo de trauma, às vezes vai ser lançado contra a sua vida. Às vezes você está no momento da sua vida que alguém lança uma calúnia contra você. E note que a maioria das vezes a calúnia vem de alguém que você conhece e que te conhece, mas que você não sabe muito bem de onde ela veio. Ela pode vir de perto ou um pouco distante. A natureza do escudo, ela lhe confere proteção permanente e de todos os lados. Senhor Jesus, nos seus ensinos, ele diz assim: se houver algum tipo de desavença, de discussão entre você e seu irmão no caminho, na igreja, tem alguma diferença, alguma rusga,
algo que não foi muito bem compreendido, algo que foi falado e que te magoou, Jesus fala assim: enquanto estiver no caminho, conserta com ele, para que ele não te leve ao meirinho, ao juiz, e fiques preso. Não dá legalidade. Quem que é o meirinho? Quem que é o carrasco nesse caso? O diabo. O diabo nos aprisiona pelas legalidades. Então, às vezes, você está com um irmão de caminhada e ele te fere. Por quê? Porque você não esperava que ele te ferisse. Porque se você sabe que é o adversário, você já vai estar prevenido, vai estar pronto contra ele, portando as armas todas, como a gente costuma dizer hoje em dia, com a faca nos dentes. E o inimigo não vai te pegar despreparado. Mas não, com o irmão não. Com o irmão às vezes você baixa a guarda. Baixou a guarda, meu irmão. É aí que ocorre. Pastor? Microfone para o pastor? Pastor não. Aqui. Aqui na Efésios 6, falando sobre o escudo, né? É interessante que a frase é assim: embraçando sempre o escudo da fé. Então, está pronto constantemente. E você disse aí que certas pessoas você não espera que aconteça um lance desse, de calúnia, né, por exemplo. Sim. Então a palavra já te dá uma orientação. Sempre pronto, sempre preparado, Sim. Embraçando o escudo da fé sempre. Está aí na tradução, no texto. Sempre, permanentemente, sem descansar, sem cessar, sem vacilar, como diz a melodia do cântico, a letra do cântico. Sem cessar, sem vacilar, permanentemente, para não sermos surpreendidos. Então, Gabriel, às vezes, um primeiro exemplo que eu estou te dando, onde o inimigo pode nos atacar, e de maneira firme, é uma calúnia. É uma calúnia. E nesse caso, você pode se defender ou com um broquel, a nível pessoal, ou com um escudo propriamente dito, ou a nível comunitário, com o pavê. Como que é a nível comunitário? Você tem um grupo de pessoas que estão próximas a você, um grupo de irmãos que oram com você, que sobe monte, que visita com você. Esses vão se juntar a você e vão usar os broquéis em torno de você para lhe conferir a proteção, a segurança necessária. Note bem, uma vez desferido o golpe, ele não volta atrás. Uma vez que a calúnia, uma vez que algo foi pronunciado, esta palavra não volta atrás. Mas o escudo, ele tem por finalidade te proteger dos efeitos que o tal golpe causaria sobre a sua vida. Por quê? Vem uma pedrada, você não está com o escudo em posição. Aonde ela bater, ela vai machucar, vai causar um trauma, pode te imobilizar, pode quebrar um osso, pode pegar numa parte vital, causar uma grande depressão a nível da alma. E isso ter desdobramentos maiores ainda, culminando em alguns casos até com suicídio, como nós vemos isso acontecer aí fora. Nós temos passado um período em que o índice de suicídio aumentou muitíssimo.
Outros, em virtude da depressão, acabam morrendo também. Não porque se suicidaram, mas porque entraram em processo de estresse causado pela depressão, diminuição da resposta imunitária, suscetibilidade a infecções, depressão profunda, e chega uma hora que a pessoa abre mão da vida, melhor morrer, e morre. Isso é muito comum em casos, que Deus nos livre, de pais que perdem filhos. Tamanha é a dor, tamanho é o sofrimento, quando um filho morre antes do pai, porque pela lei natural da vida, o filho enterra o pai. O contrário não é natural. Isso gera, quer seja crente ou não, na pessoa atingida, um grande trauma, que só é vencido, só é ultrapassado através da fé, da firme convicção de que Deus está acima de tudo, meus irmãos. É o outro exemplo que eu estou dando. E nesse caso, além de você precisar de estar firmado, de estar com a sua fé em dia, você precisa de ajuda de irmãos, de pessoas que estejam ao seu lado, fazendo aquela corrente, fazendo aquela proteção, enquanto aquela dor está muito grande. Enquanto a dor não diminui, não é que ela vai acabar, não. Relações conjugais conflitantes, traições, abandono, são golpes. Às vezes o diabo encontra legalidade numa relação conjugal, e o fim daquilo é a separação. Como resistir, se não através da fé? Vai trazer um trauma, vai trazer um dano, vai. Mas o dano pode ser pior, se você não portar o escudo da fé. Se você não estiver protegido pelo escudo da fé. Porque nessas horas, meus irmãos, não adianta você usar a espada do Espírito. Nessas horas, não são os outros utensílios da armadura que vão ser eficazes contra esse golpe baixo do maligno. Porque diz a palavra do Senhor que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas o diabo, ele tenta entrar no meio do relacionamento, nas legalidades criadas ou forjadas por ele mesmo, com a intenção de separar o que Deus uniu. E essa separação, ela é traumática, porque Deus transforma dois em um. E quando você separa dois de um, você arranca pedaços. Então um vai com um pedaço do outro, e o outro vai com um pedaço do um. E isso é traumático. Só através do escudo da fé que se resiste a uma situação dessa. Eu não sei quantos estão passando por situações desse tipo, mas é algo tão comum nos dias atuais. É um pensamento que é comum, é como se fosse algo natural. E não é. Como que o cristão vai se portar diante de um ataque desse? Como que ele vai diminuir a intensidade dos golpes, que não seja através do escudo da fé? Sim, Gabriel. Eu gostaria de tirar outra dúvida. Sim. Eu estou lidando com dois adolescentes que eu particularmente tenho que levantar o escudo para eles. E você disse que tem se tornado comum, e eu tenho, sim, visto isso. São dois adolescentes que já se cortaram, já fizeram outras coisas. Barbaridades, né? Mas assim, eu tô falando por mim. Só que, tipo assim, esses ataques, Léo, eu que tô com o meu escudo levantado, parece que tá batendo na minha alma.
Entende? Porque além de erguer o meu escudo, eu ainda tenho que erguer o escudo, por exemplo, do Rodrigo. Entende? Então, assim, o que fazer para levantar o escudo do próximo, assim, igual esse último exemplo que você deu, manter o meu de pé e fazer com que o outro fique firme depois que eu levantar ele com o escudo dele. então a sua pergunta é muito, muito legal, muito gostosa. O que a igreja pensa a esse respeito? Como que você pode ajudar alguém que está caído, se a condição daquele está te mexendo tanto com você, que às vezes você tem a impressão, né, Gabriel, que não vai conseguir? Como fazer? Quem pode me ajudar aí? Marilandes, só um pouquinho, Marilandes, só um pouquinho. Irmão Gabriel, isso aí é profundo o negócio, porque a gente já pelejou muito com isso aí, para levantar o outro em situação que, se você não vigiar, o negócio é tão feio que te atinge o seu, né? O seu emocional, a sua alma. Mas aí é a hora, né, que a gente tem que ficar ligado para não misturar as posições. A sua posição ali é de socorrista, é de conselheiro, é de guerreiro. Então, minha filha, é bloqueio direto. É bloqueio direto. Esses dias mesmo acabei de vencer uma. Mas o negócio era feio, que eu ficava de noite. Jesus tem misericórdia, mas como é que faz? Que o sangue de Jesus tem poder. E começava a guerrear no mundo espiritual, porque a pessoa, então, ela está atingida. Se ele está se cortando, se ele está oprimido, se ele está sendo usado pelo adversário para se mutilar. Então é batalha espiritual pesada. É amarrando demônio e fé. E fé mesmo, e vendo a vitória do outro, a libertação do outro pela fé. Paralisando. Hoje de tarde mesmo eu falei assim, uma menina me ligando do hospital, problema, chorando, negócio, problema, mandando a foto do outro que está doente, criança. Eu falei, vou mandar uma oração. Gravei a oração de guerra pelo celular. Aí ela depois mandou agradecendo, em lágrimas, chorando. Eu falei, atingiu lá. E segura a fé. Porque eu falei, eu não vou me emocionar com a foto que ela mandou, porque senão eu vou perder a posição cá. É você que tem que, nós, né, quem estiver na guerra, tem que se resguardar, porque a gente pega muita coisa assim. E aí eu já estou vendo a menina saindo do hospital pela fé, dando ordem que as portas se abrem, porque se a gente escutar outra pessoa, costuma, né, ofuscar, a gente começar a ver aquilo difícil. E quando a gente está em combate, a gente não pode ver a situação difícil. É tudo que o diabo quer. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, porque isso pode acontecer mesmo. É uma coisa que você falou aí interessante. Você quer falar, Rose? Você quer falar sobre o assunto? Mas eu queria falar sobre outro assunto, não sei se vai ajudar, né? Fala aqui. Estava pensando aqui o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente a gente está nessa questão espiritual de muito tempo em oração. Nós já tomamos muitas pedradas grandes às vezes. E aí a gente já meio que está acostumado, já está prevenido com aquelas pedras grandes. Mas o perigo é uma pedrinha pequena que você não está esperando. E essa pedrinha pequena, se você não se ligar, ela te derruba e te derrota. Porque o inimigo, ele tem maneiras, estratégias. E aí ele pensa assim, olha, eu já joguei todas. Não atingiu aquele ali, mas ele vai no seu ponto fraco, às vezes com uma pedra pequena, porque se Golias soubesse que ele ia tomar uma pedradazinha, ele teria se armado mais, ele teria se protegido, porque ele não esperava, porque ele estava acostumado com algo grande. Ele, autoconfiança, porque ele só sabia que ele ia lutar com gente que era mais, né? Então ele não estava esperando aquilo. Então a gente, como crente, tem que estar atento quando Esdras disse assim, não, mas às vezes a pedra pequena, ela vem num tempo que pode te derrotar. Então, duas coisas que foram faladas: a questão de você manter o seu posicionamento e a questão da atenção às pequenas coisas. Deixa eu te dar então o terceiro elemento que tem que estar disponível:
Tem batalhas que você não pega sozinho, meu irmão. Você mesmo disse que o escudo, esse escudo é muito pesado, ele é um pavê. Ele é um escudo grande, porque ele tem que te proteger e proteger quem você está ajudando. Só que às vezes, enquanto você está no auxílio de quem está caído, vem um ataque desses furtivos pelo lado. Por isso, meus irmãos, aprendam isso que eu vou dizer aqui hoje. Quando tiver alguém aqui na frente pelejando por algum motivo, às vezes uma opressão, às vezes um ataque direto do diabo, você que está na circunvizinhança, você vai orar por aquele e pela família dele, para que esteja acobertado também, para que não seja alvo do diabo enquanto esta pessoa está aqui na peleja. E nesses casos, você precisa de mais gente para te ajudar, para te aconselhar, para te manter no foco. Gabriel, você não pode perder o foco. Você tem que se manter de pé para poder você ajudar esta pessoa. Porque se você cair, vão ser dois caídos. Mas não, você está ali como o resgatador, como o salvador. É a pessoa que vai salvar a pessoa, o que está morrendo afogado, e que se deixa envolver e morre os dois afogados. Não, não é esse o caso. Você tem que manter firme a sua posição, saber a condição que você está, saber o que você está fazendo ali, e pede ajuda. Dentro da medicina nós temos uma máxima: diante da emergência, primeira coisa que você faz, pede socorro, chama ajuda. Você está entendendo? Você está numa situação que às vezes está demais para você, não é porque é você, talvez seria demais para qualquer um, mas às vezes você precisa de ajuda. Uma pessoa que você confie, que realmente vai te ajudar, que não vai agir criticamente, não vai expor problema de ninguém, porque também nós não queremos isso. Você compreendeu? Respondi a sua pergunta? Firme aí? Fala. Aqui, eu não sei se eu posso usar como exemplo. Não tem, quando você falou do escudo pavês, que é como se tivesse uma muralha, sim, é como se fosse mais pessoas na exatamente, retaguarda te ajudando. Exatamente. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na nossa vida, que Deus tinha mostrado um acidente para o Lucas, só para mim. Eu vim aqui na marcha, e aqui na marcha mostrou para outro, que mostrou para outro, e juntou aquela muralhas assim, em oração para o Lucas. Isso na sexta-feira. O Lucas vem no domingo aqui. Deus mostra para o Márcio. Ele sofreu acidente no domingo, mas Deus livrou. Livrou por quê? Porque tinha uma barreira, muita gente orando, porque se não fosse isso, teria acontecido pior. Mas Deus livrou. Então, assim, é importante esse escudo, essa barreira, esse monte de pessoas te ajudando em oração em certa situação. E note bem que nós, a Marilane disse que nós devemos ter esses pontos de referência. Você tenha um ponto de referência na sua vida espiritual, uma pessoa que vai te aconselhar. Gabriel, ó, isso daí eu já vi. Isso passa um pouquinho afastado assim, desvia um pouquinho, que você vai achar um melhor ponto para agir. Ou então, fulano, eu preciso de ajuda. Liga para um, para outro, ora aí comigo aí, que eu estou indo para um ataque aqui direto na fortaleza do diabo. Estou indo direto para lá, me ajuda aí, porque vou ter que ir, não tem jeito, é eu. Não é outro, é eu tenho que ir lá. Aí você vai, mas vai acobertado, né? Marilante. Então, a oração, a unidade da oração, e a comunhão e oração e ajuda, igual a Rosa está falando, a gente já teve muita experiência nesse assunto. Tivemos uma experiência, um pouco tempo atrás, uma jovem conosco, nós estávamos orando, e ela era toda hora atacada. E era incrível. Se eu entrasse na frente dela, não acontecia nenhum ataque com ela. Orando, cercava. Se eu saísse da frente dela, caía na hora.
Juntei os outros irmãos, tudo, nós colocamos no centro da roda e fomos bloqueando os ataques. O escudo, fez um escudo ali. E ela foi libertada. Então é assim, é cada coisa que Deus permite para nos ensinar, né? Eu falei, Jesus, que coisa terrível, que potestade, que demônio é esse? Aí eu entrava na frente, paralisava. Mas eu não ia ficar ali, né, repreendendo, e na frente, quando saía, eu gritava, o bicho enforcava ela, tanta coisa, e eu entrava na frente de novo, depois coloquei no centro da roda. Todo mundo fez um cerco, ali ela era protegida, e ela foi liberta. Então, é o escudo, né, da escudo fé. Da fé. Da fé. Observei aqui, nós já tivemos a participação aqui da irmã Suzana de Levedove, aqui de Itaoca, da irmã Gilciene, lá de Cachoeiro, Gilciene Abrantes. Paz do Senhor, minhas queridas. Então, utilizando o escudo, podemos nos defender de várias maneiras diferentes, ou através do bloqueio, ou através do escudo propriamente dito, ou através do pavês. Em todos os casos, o escudo, assim dito, deve ser utilizado com um propósito de defesa. Devemos lembrar que o ataque pode vir de perto ou de longe, também pode ser frontal, ou pelos flancos, ou por trás, ou por cima, ou por baixo. Aí, entre os outros elementos que compõem a armadura, o escudo deve estar disposto para nos defender. A fé é, sem dúvida nenhuma, a melhor defesa que temos contra os ataques do mal, independente de onde venha tal ataque. Primeiramente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Márcio. A gente tem um ponto de interrogação nisso que o Gabriel disse aí. O primeiro objetivo, num ponto de interrogação, quando Jesus e os escribas perguntam, Jesus, por que os discípulos dele, ainda ele fala, ó, por enquanto eles estão com o noivo, mas chegarão dias que o noivo será tirado. Então, o primeiro item para ajudar alguém, se Deus colocou essa pessoa e deu uma ordem para você, você pode ir sem medo. Sim. Porque o primeiro objetivo de Deus é, por exemplo, eu vou fazer depois, agora eu vou tornar a pergunta para você. Ninguém pode botar um soldado na guerra se ele não estiver preparado. Nós estamos falando de armadura. Concordo com você. Então, eu me lembro quando você me entregou essa profecia, você me entregou lá naquele monte lá. Eu estava orando, foi uma profecia, eu nem que entreguei. Eu estava fazendo uma oração, Deus, eu não estou suportando mais. Aí você chegou no meu ouvido e falou, olha, é porque eu estou deixando pegar as pequenas, as grandes eu tenho colhido. E era o momento que eu mais buscava o Senhor, mas não foi o suficiente. Então, eu acho que você ouve a voz do Senhor. Se o Senhor fala assim, eu estou te preparando, significa que você não está preparado. Primeiro, né, Márcio? Primeiro ponto. Não, qualquer um de nós, para alguns tipos de guerra. Né? É para alguns tipos de guerra. Porque você vai olhar que você, desde o começo, você vem falando de tipo de armadura para vários tipos de situações. Sim. E não é porque a gente é pior do que o outro, não. Porque há níveis de guerra. E nós temos que ter um cuidado muito grande. E muitas das vezes, tem pessoas que falam assim, tem que dar oportunidade cercando por outro. Meu irmão, você não conhece a guerra no mundo espiritual. Muita gente vão se desviar da presença de Deus achando que já é soldado. E Deus nunca falou que eles eram soldados. Ainda tinha que estar preparando. Irmão, eu falo isso, é muito maior, porque eu falo isso com vocês, eu tive uma experiência com espírito de morte. Pela misericórdia, eu estava no melhor da minha forma, parecia. Eu saí daquela batalha, parecia que eu estava puro por dentro. E eu tive que mais de semana subir no monte e descer no monte. Um espírito de morte, num jovem. Irmão, foi uma batalha travada. E pensa, tipo assim, parece que tudo que tinha dentro de mim foi consumido. E parecia que eu buscava Deus, então, o que eu percebi naquele momento? E quando eu botei a mão sobre esse espírito de morte, eu senti uma ventania tão forte, que parecia que o vento ia... Quando esse irmão sai da casa dele, é alvejado por um monte de tiro. Ele não morreu.
Só que eu percebi que a armadura que eu carregava não era o suficiente. Então a gente tem processo. E esse processo leva um tempo. Mas eu tenho certeza que as guerras que se foi Deus que mandou, pode entrar. Eu vou discutir isso que você está falando um pouquinho. Deixa eu só adiantar aqui, que eu vou falar isso, e eu queria depois te fazer apenas uma correção no trajeto, na sua fala, né? Você vai entender, só um minutinho. A fé é, sem dúvida nenhuma, a melhor defesa que temos contra os ataques, né? Já li isso. Se pensarmos como o salmista, que olhava para os montes, e ele faz uma pergunta. Tem algumas versões que nem é uma pergunta. O Salmo 121, eleva os olhos para os montes. Então tem uma versão que fala assim: de onde vem o meu socorro? Tem outra que fala: de onde vem o meu socorro? Afirmativamente. Aí a segunda parte do versículo, no outro versículo, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então, ele está baseado em quê para dizer isso? Na fé. É o escudo da fé que nos segura em situações de ataque das trevas. Em situações em que às vezes nós estamos sozinhos. É o escudo da fé que nos segura, que nos protege. Porque se você abrir mão do escudo da fé, você sucumbe. O crente sucumbe sem fé. Um crente sem fé é igual um médico andando na rua e encontra um acidentado. Ele não pode fazer nada. O máximo que ele pode fazer é pedir para não mexer, se ele não tiver os instrumentos adequados para agir. Assim é o crente sem o escudo da fé. Sim, Márcio. Você está falando em andar com essas armaduras. Eu saí de casa hoje sem propósito. Quando eu cheguei aqui, o Gustavo me chamou para ir em um determinado lugar. Márcio, o fulano chamou para mim orar para o ciclano, mas eu vim buscar ajuda. E aí quando eu cheguei na casa do varão, rapaz, quando eu bati o pé, meu corpo já começou a arrupiar. Tipo assim, uma peleja tremenda. Então você vê que, tipo assim, quem olha com os olhos carnais parece que não tinha nada. Aí a gente, 2 Coríntios, a gente 1, orou, e depois eu falei com o Gustavo: ou você pede o Leone, mas aqui é guerra para soldados. Então existe guerra que é para alguns soldados. Escolhido, aí, tropa de elite, né? Vamos assim, usar o termo entre parênteses aqui. Eu dei a dica. Falei, tropa de elite. Também não vai qualquer um, não. Dei a dica, falei com o rapaz é batizado com o Espírito Santo, também falei umas verdades com ele. Está na hora do filho pródigo voltar. Se não voltar, ele vai ficar para o resto da vida. Né? É verdade. Então, olhando esse salmo, nós vamos entender o motivo pelo qual devemos ter fé. Outro ponto é que a fé também nos mantém livres dos golpes do adversário, sendo este o motivo pelo qual permanecemos de pé. 2 Coríntios 1, 24. Leia para mim, Rose. 1, 24. Deixa eu levar o microfone para você. Alguém leva o microfone para a Rose ali? Permanecemos de pé, firmes e inabaláveis. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alma, porque pela fé já estáis firmados. A minha versão diz o seguinte: pela fé nós já estamos firmes em pé, firmes de pé. Então a fé é que nos mantém de pé diante da luta. É assim que diz a versão do Senhor, pastor? Ah, tá. É a fé que nos mantém de pé durante uma peleja. Toda vez que o adversário nos ataca, caso desanimemos da fé, facilmente seremos atingidos. Se, porém, permanecermos firmes, não haverá dano sério.
Ainda que sejamos alvejados de longe ou de perto por espada, lanças, dardos inflamados, pedra ou qualquer outro tipo de agente, o escudo da fé nos protegerá da força do golpe. Preste atenção, Márcio. Nos protegerá da força do golpe, bloqueando-os ou desviando-os para que não sejamos atingidos ou ainda que não soframos danos graves. Às vezes o crente pode até ser atingido, mas não vai ser de forma irremediável. Por quê? Porque ele está portando o escudo da fé. Alguém pediu o microfone aí atrás? Vamos prosseguir então, pastor. Olha só que interessante. A fé produz em nós, ou a fé produz em torno de nós, uma redoma invisível. Vocês sabem o que é redoma? As mulheres sabem, né? Não tem quando você faz um bolo bem bonito, bem gostoso, aí você bota uma tampa transparente em volta dele, é uma redoma para poder mosquito não ir lá e ficar. A fé produz uma redoma. A fé produz em torno de nós uma redoma invisível, como o giro de um escudo. Então, se o soldado está sendo combatido pela frente e ele percebe o adversário de trás, ele só vira o escudo para trás e se defende do golpe. Em torno de quem o manuseia e impede os ataques das trevas penetrarem e nos atingir. Vemos comumente cristãos fiéis ao Senhor sendo afrontados com toda sorte de arma do maligno, que poderia causar dano irreparável a qualquer pessoa, mas não fazem. Mas porque não fazem questão dessas afrontas, quer dizer, o crente que não se importa com essas afrontas do maligno, uma vez que ele sabe que a sua cidadania não é terrena, a sua cidadania é do céu, eles não são atingidos, pois estão protegidos pelo escudo da fé. Por fim, tenho a dizer sobre a fé, que é através dela que tocamos as coisas espirituais, que é o local onde se desenvolve a batalha espiritual. Há pessoas que não têm fé, não acreditam nas coisas espirituais, não creem em Deus e vivem sendo constantemente atacadas e atingidas pelas armas do maligno, sem se dar por conta do que está lhes acontecendo. É como uma pessoa que é atingida sem saber de onde vem o golpe. O inimigo vive colocando armadilhas e elas vivem caindo nessas armadilhas, enquanto aqueles que temem ao Senhor, Ele mesmo os livra, como diz o Salmo 34, verso 17. Aqui abro um parêntese para dizer: não é o fato de não cremos em algo que faz com que tal coisa não existe. Aquele que não crê que o diabo existe, não o torna inexistente. E nem aquele que não tem fé consegue, pela sua incredulidade, anular a ação do diabo. Aquele, porém, que tem fé, clama pelo nome de Jesus e obtém livramento. A fé funciona como escudo, pois ainda que não tivéssemos, Márcio, é isso que eu queria te dizer, pois ainda que não tivéssemos qualquer outra arma contra o nosso adversário, poderíamos nos valer dela, o que? Da fé, e ainda seríamos livres. Mesmo sem uma armadura completa, um soldado consegue se defender dos golpes do adversário, pelo menos da maioria dele, através do escudo da fé, até que receba o devido socorro, que só vem através da fé, e fé em Jesus Cristo. Quando você diz que a minha armadura não era suficiente, não, meu irmão, foi sua armadura que te manteve e que te trouxe até aqui. Foi o escudo da fé que segurou os golpes potentes do adversário
e permitiu que você tivesse força para o escape, para que você tivesse aqui hoje, pelejando de novo. Porque se você tivesse sem um escudo, certamente você teria sido alvejado, teria tombado ali e não levantado mais na caminhada espiritual, e seria o seu fim espiritual ali, como nós temos visto muitos homens, pessoas de Deus, que têm caído justamente por abrir mão dessa proteção, mão desse quesito primordial para a sua própria salvação, para a sua própria segurança, que é o escudo da fé. Então, enquanto você diz que a sua armadura não estava, não, eu digo não, foi ela que te trouxe até aqui. Podia ser uma casquinha, podia ser um escudo de madeira, mas foi ele que absorveu os golpes do maligno. Entendeu? E como você bem disse, né? Nós caminhamos de grau em grau, de fé em fé. Quando criança, nós nem um escudo temos. Por quê? Nós estamos debaixo da proteção que os nossos pais nos conferem espiritualmente. Quando adolescentes, talvez nós usamos lá um escudo de madeira, uma casca bem fininha, porque a gente não tem fé o bastante ainda. Mas depois esse escudo ele vai sendo revestido, à medida que nós vamos crescendo, entendendo, adquirindo mais fé, esse escudo vai sendo revestido, vai ganhando uma camada de tecido, uma camada de metal, depois ele vira um escudo de metal, e daí a pouco nós já estamos usando um pavê que nos protege, protege a quem nós amamos. Márcio? Você fez me lembrar de quando o adversário pede para cirandar Pedro. Pedro. Né? E o Senhor, mais na frente, diz que para quando ele se converter, avisar seus irmãos, mas eu roguei por ti, tipo assim, eu estou te escondendo, Pedro. O que Jesus fez? Ele botou um escudo na frente de Pedro. Um escudo na frente de Pedro. Não, Pedro não. Então você vai ver que esse escudo Jesus podia botar em Judas, mas Jesus conhecia o coração de Judas. E também está dentro do que você falou, Pedro ainda não estava então, pronto para o embate. Então você vê que ele sabia que ele não estava pronto para o combate, não. Pedro não. Deixa que eu combato essa, a sua é daqui a pouco. Mas é essa. A carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não vê. Em 1 João, capítulo 5, o versículo 4 vai dizer: porque todos aquele é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode ver que tem que ter a fé vem o quê? Pelo ouvir a palavra do Senhor, e as pessoas têm que guardar o mandamento do Senhor para ter esse escudo, porque aí o inimigo, lançando os dados inflamáveis dele, vai bater nesse escudo e vai ser desfeito. Portanto, o próprio salmista Davi vai dizer no Salmo 61:3, que ele tinha o Senhor como uma torre forte diante dele, contra os inimigos dele. O inimigo vinha, batia nessa torre forte e perdia. Por quê? Jesus era aquele escudo, porque ele tinha muita fé em Cristo Jesus. É verdade. Quando Deus fala para Abraão: olha, Abraão, eu vou ser o teu escudo e o seu galardão, porque Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou te proteger. E o problema é que na época só as pessoas mais importantes aqui tinham escudo, porque isso tinha um preço, né? Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou o seu escudo e você é valoroso, você é uma pessoa de valor, uma pessoa com poder, por isso que você tem escudo. Então o seu escudo e o seu galardão. Douglas. Eu quero pegar um ganchinho ali da palavra da Rosa, que ela falou sobre quando Davi ele foi enfrentar Golias, né? Que Golias botou terror nos pessoal lá. E se a gente for olhar o Salmo 23, no versículo 5, a parte B, quando ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer que quando Golias, até os próprios irmãos de Davi estavam duvidando dele, que não ia ganhar o Golias, entendeu? Então o Davi já estava ungido por Deus, né? Que a unção na Bíblia fala sobre o quê? O Espírito Santo de Deus. Então Davi já estava ali cheio do Espírito Santo, porque que ele diz, até Golias falou assim: você vem a mim contra espada, com escudo. Aí ele falou assim: eu sou algum cão, você vir com um pedaço de madeira para cima de mim? Aí o que acontece mesmo? Ele falou assim: eu vou no nome do Senhor Deus.
o Deus de Israel, a quem tu tem afrontado, e hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Você vê como é que já estava ungido, já tinha ungido lá atrás, depois ele veio aqui para não inflamar o ouvido dele, né? Porque eu já estudei sobre o Salmo 23, que quando eles iam ungir a ovelha, né? É pela mosca que antigamente tinha, né? A mosca nasal, o berno, que posava no ouvido da ovelha e prejudicava a ovelha. E ela vinha bater a cabeça em árvores e até mesmo em rocha, até se matar. Então, aquela palavra ali que Davi, né? Que Golias falou com Davi, já não atingia mais Davi, porque Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o segredo é esse: ele estava a já gente preparado nos encher do Espírito Santo de Deus para aquela peleja. Da maneira como apresentamos os mais variados tipos de escudos, cada qual com uma função especial, a fé também pode variar de acordo com a habilidade do seu usuário, que eu boto habilidade entre aspas. Quando digo habilidade, estou me referindo à prática, pois, como diz o adágio popular, a prática leva à perfeição. Entendemos então que quanto mais buscamos por Deus, exercitamos nossa fé, mais habilidosos seremos, estaremos mais aptos para manejar adequadamente essa excelente arma de defesa pessoal e coletiva. Conhecedor das aplicações do escudo numa guerra e do quanto o seu correto uso poderia proteger o soldado, Paulo compara o escudo da fé, o escudo à fé, e diz que através dela poderíamos nos defender, além dos dados inflamados do maligno, e que este escudo, diferente dos de madeira de alguns, não serão penetrados nem queimados diante desses ataques, mas resistirão adequadamente e nos manterão de pé. Amém? Quantos estão de pé aqui hoje? É porque vocês estão portando o escudo da fé, meus irmãos. Aqueles que não estiveram usando o escudo da fé já sucumbiram na caminhada. Meus irmãos, tomemos posse disso que Deus disponibilizou em nosso favor. Está aí, é de graça, mas teve preço. Sangue de Jesus. Não abra mão desta proteção na sua vida, meu irmão, minha irmã, porque você vai ser requisitado para pelejas maiores ainda virão. Mas sobre todas elas nós prevaleceremos em o nome de Jesus. Semana que vem nós vamos estudar uma proteção especial, o capacete da salvação. Estejam preparados. Amém? Agradeço a participação dos internautas que têm nos acompanhado, dos irmãos que estão aqui presentes, um bom número. Eu glorifico ao Senhor por vocês, em nome de Jesus. Amém.